Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje nós vamos ver a diferença entre a unção individual e a unção coletiva. Existem muitos líderes verticais, cheios do poder e da unção de Deus, líderes cheios de comunhão, intimidade com o divino, mas muitas vezes eles centralizam a unção neles, quando na verdade o princípio bíblico é impartir, é transferir, é ativar, é comunicar para o maior número possível de pessoas ou membros da sua equipe ministerial. Porque uma vez que a unção tenha sido impartida, ela sempre é liberada em dobro. Veja o caso do relacionamento de maturidade, de discipulado, de mentoria ministerial entre Elias e Eliseu, entre Moisés e Josué, entre Jesus e 70 alunos da Escola de Profetas de Lucas capítulo 10 no Novo Testamento. Davi matou um gigante, Golias, mas os soldados de Davi mataram 4 gigantes, os filhos dos Anaquins. É esta chave da unção coletiva que nos abre os portais sobrenaturais para resultados acelerados, para resultados quânticos, para fenômenos e milagres, provisão financeira, cura e crescimento extraordinário. É sobre isso que nós vamos falar hoje em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 10 até o versículo 25. É uma narrativa longa, mas a essência está no versículo 11. Ainda do capítulo 12 de 1 Samuel. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos ídolos, aos Baalins, Astarotes. Astarote é manifestação feminina, Baalins são as estátuas da manifestação masculina de um mesmo ídolo, que tentam roubar o coração de Deus na psique não só de Israel, mas de diversos povos da antiguidade. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. Voto de tolo, né? Promessa de irresponsável, mas tudo bem. Deus é misericordioso, longânimo, estabelece alguns princípios e algumas chaves para corresponder. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã e a Jefté e a Samuel, 4 ícones, 4 líderes, 4 homens de Deus, 4 pessoas que individualmente estão cheias da unção do Espírito Santo de Deus. 4 códigos, 4 mantos ministeriais diferentes, que se operarem em unidade, sem competição, sem imaturidade, sem vaidade ou ciúme entre os 4, a operação de Deus, o poder de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus na instrumentalidade de 4 líderes diferentes, vai gerar um fruto, vai gerar um resultado, vai manifestar um fenômeno quântico de livramento para a nação de Israel. Dos 4, Samuel vai se destacar, vai se tornar o profeta da nação, o líder, o mais famoso, o mais conhecido, o mais influente. Não quer dizer que Deus amasse mais a Samuel e amasse menos aos outros líderes, ou que a unção dos outros 3 personagens não fosse correspondente ou importante, não. O alinhamento na terra e o perfeito funcionamento em unidade desses 4 mantos ministeriais vai gerar um resultado, vai gerar um fenômeno, vai gerar um livramento. Isso é totalmente diferente daquela espiritualidade do deserto de Moisés, em que Moisés usava a sua fé e a equipe de anjos que Deus designou para o ministério de Moisés para livrar Israel. E no final Israel murmurava e pecava contra a liderança de Moisés. Era ingrata contra a instrumentalidade de Moisés e contra o Deus de Moisés. Não honravam a Deus, não honravam ao líder. Moisés termina um quadro de fadiga, de compaixão, desânimo, abatido espiritualmente. Josué é um pouco mais esperto. Josué, ele recebe a unção de Moisés, o manto ministerial de Moisés, mas Josué, ele não centraliza nele, na unção dele, na fé dele. Para resolver os problemas que vinham sobre Israel, Josué trabalha com o coletivo. Ele trabalha com uma unção coletiva. Ele trabalha com uma equipe de anjos designados para milhares de pessoas no deserto, não apenas com os anjos designados para ele enquanto líder. E é essa maturidade de Josué que faz com que ele conquiste a terra que Moisés nunca pisou. Apenas viu de longe, desejou, orou, chegou na margem do Jordão, mas não pisou na terra de Canaã. Josué não. Josué consegue experimentar a materialização da profecia que Moisés fracassa. Por quê? Porque Moisés não soluciona
os problemas espirituais centralizando na fé única de um líder carismático, vertical e intenso debaixo da glória de Deus. Não. Moisés ele é intenso, Josué também é intenso. Moisés ele é vertical e Josué também é vertical. Mas Josué pega essa verticalidade da unção e distribui na equipe. Ele diz, não sou eu que vou sozinho tocar o chofar para cair a muralha de Jericó. Não, põe os sacerdotes, ponha os tangedores, ponha os intercessores, ponha os soldados, ponha a nação. Agora não é mais a fé de um líder derrubando as muralhas de Jericó. Agora é a fé de uma multidão de pessoas. Agora é a fé de uma geração. Agora não é apenas a equipe de anjos designados para o ministério de Moisés derrubando a muralha de Jericó. Não. Agora é uma multidão de anjos designados para milhares e milhares de pessoas que creem no mesmo Deus que Josué crê, soando o chofar e gritando pela espada do Senhor, e as muralhas de Jericó caindo, e eles indo para a batalha, passando a faca no pescoço e conquistando o território. É essa fé coletiva que você tem que abraçar. Pare de lutar sozinho. Rasgue o espírito de independência. Rompa com o quadro espiritual de orfandade. Renuncie os pensamentos de rebelião ou de obstinação, de teimosia. Renda-se à palavra de Deus e ela vai florescer produzindo frutos para a glória de Deus na sua vida. Ele está citando aqui personagens com os nomes esquisitos, não tão famosos nas Sagradas Escrituras. Jerubaal, Bedã, Jefté e Samuel. E livrou-vos das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitaste seguros. Versículo seguinte, o 12. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, os amonitas, uma nação inimiga, vinha contra vós, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Um modelo de teocracia, ou uma promessa de uma teocracia que vai se frustrar, que não vai ser correspondido, que Israel não vai conseguir obedecer e botar em prática. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste, e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. É uma condicional, é uma promessa de bênção, é uma promessa de livramento, e não vai acontecer porque Deus falou. Vai acontecer porque eles vão obedecer a sentença correspondente do que Deus falou. Essa é a chave. Sabe, quando o Apocalipse fala que ele nos constituiu reis e sacerdotes, e quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, 1 Epístola, capítulo 14, versículo 30, 31, 32, que todos podemos profetizar, fica claro que Deus quer constituir para si um povo com uma cultura de rei, com uma cultura de sumo sacerdote, com uma cultura de profeta. Com esses três códigos, com esses três entendimentos, manifestando na terra as virtudes e o poder da era vindoura, os sinais do reino dos céus. E ele tentou isso com Israel. E quando diz aqui que Deus quer ser o Deus de Israel, o rei de Israel, e Israel rejeita Samuel como esse oráculo divino, e rejeita Deus então governando Israel, e agora elege democraticamente Saul como um rei político administrativo sobre si, meio que esse plano de Deus falar com a nação e a nação ouvir Deus falar, fica temporária, circunstancial e parcialmente frustrado no ciclo de Israel. Ele agora está reeditando isso através da igreja, para que a igreja absorva isso, para que a igreja seja uma multidão de pessoas que não tenha medo de subir no Sinai e ouvir Deus falar face a face com cada um de nós. Mas a igreja, no seu sistema religioso, também foge desta maturidade, de receber de Deus, de ouvir Deus, de comunicar Deus, e de ser a extensão e a continuidade do manto messiânico de Jesus, que foi essencialmente rei, sumo sacerdote de uma nova ordem, da ordem de Melquisedeque, e foi profeta. Assim, todo crente em Cristo Jesus tem um código, um fragmento do Espírito de profecia no seu interior, porque foi selado pelo mesmo Espírito que ungiu Jesus nas margens do Rio Jordão. Assim, todo crente em Cristo Jesus tem um fragmento dessa unção real ou desse espírito de sumo sacerdote de uma nova ordem. E Apocalipse então afirma, deixando bem claro isso,
que ele nos constituiu como reis, sacerdotes, e o apóstolo Paulo aos Coríntios enxerta nessa afirmação a ideia de profetizarmos. Veja, o povo de Israel está num quadro de distância do Senhor, de ser invadido, de ser destruído, de ser atropelado pelos inimigos, e está se voltando ao Senhor, fruto da sua necessidade, para pedir perdão. A chave aqui é restaurar o espírito de temor do Senhor. Essa é a chave. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e deres ouvido à sua voz, e não fores rebeldes ao mandamento do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguireis, e o Senhor é o vosso Deus. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor, versículo 15 já, e antes fordes rebeldes ao mandamento do Senhor, a mão do Senhor será contra vocês. Opa, o negócio ficou apimentado agora. Como o era contra os vossos pais, a geração que sofreu e pereceu. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje o dia da cega, da colheita do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e ele dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado, feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Ou seja, resistindo àquela ideia de amadurecer, de subir no Sinai, de Deus falar face a face com toda a nação, e querendo apenas um rei político administrativo semelhante aos povos que os habitavam na circunvizinhança. Isso está afrontando a Deus, está afrontando o profeta Samuel. Não porque Deus seja contra o sistema político democrático, mas porque o próprio Deus quer se revelar e quer falar com toda a nação. E a nação tem medo de subir o Sinai e ter uma experiência do mesmo nível ou maior do que a de Moisés. A igreja tem essa oportunidade, Jesus reafirma isso para nós no Evangelho de João, capítulo 14, como diz: vocês farão as obras que eu faço e obras maiores farão. Vocês vão ouvir o Pai como eu ouço e vão obedecê-lo. Vocês não vão poder fazer nada na terra se não verem primeiro o meu Pai fazendo nos céus. Ponham em prática esse princípio, pratiquem esse princípio, vocês serão levados a experiências quânticas, a fenômenos milagrosos e sobrenaturais ainda maiores. Jesus está dizendo isso. A dinâmica de Deus ser o que orienta e mentoria Israel e Deus ser o que fala, orienta e mentoria a igreja é a mesma. O desejo de Deus de ter um povo segundo o seu espírito aqui na terra, que ouça e que corresponda. Os sistemas políticos, administrativos, religiosos conspiram diretamente contra isso. E o dia da cega é o dia que não pode chover. O dia da plantação do trigo, o trigo está maduro, nós vamos colher o trigo, é o dia que não pode ter trovões, é o dia que não pode ter relâmpago, é o dia que não pode chover. E Samuel está bravo, Deus está bravo, e Samuel está dizendo: vou dar um sinal para vocês, vocês vão se lascar. Eu vou orar e Deus vai mandar do céu relâmpagos e chuva no dia da colheita do trigo. Ou seja, prejuízo. Coeficiente de produção de trigo para fazer pão cai. Não perde 100%, mas perde produtividade. Se iria ter 100 sacos de farinha de trigo, agora vai ter só 60, 50, 70. Esse é o sinal, esse é o juízo que Samuel está pedindo para Deus manifestar sobre a nação no dia da colheita do trigo. Por quê? Porque estavam rebeldes, estavam obstinados, estavam resistindo a tudo que Deus estava falando, comunicando e manifestando. Versículo 18. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva naquele dia. Por isso, todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e à liderança do profeta Samuel. Temer a Deus e temer o seu líder. As duas coisas. Assustador, né? Mas é o que está escrito no texto sagrado. Roga. E versículo seguinte, 19. E todo o povo disse a Samuel: ora, roga, pede, intercede pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. Porque a todos os nossos pecados temos acrescentado ainda mais este pecado, ainda mais este mal, de pedirmos para nós um rei político-administrativo, fugindo desta comunhão vertical da nação toda na sua psique com o divino, de Deus falar e orientar diretamente eles. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, não abandonem Yahvé.
mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, com toda a vossa intensidade, com todas as suas entranhas. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, para nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque teve graça, teve misericórdia. Aprove ao Senhor fazer-vos, eleger-vos, escolher-vos como seu povo. E quanto a mim, o profeta Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de interceder, deixando de orar, deixando de pedir pinico, pedir misericórdia sobre a vida de vocês. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito, o caminho reto, o caminho da santidade, o caminho da obediência. Então somente temam ao Senhor. Servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei, que eles escolheram nos critérios e valores deles, né? Muito simples. É necessário que você tenha a figura de um homem ou de uma mulher de Deus exercendo autoridade espiritual sobre a sua vida. Você tem que buscar em Deus discernir e receber isso. Esse relacionamento não precisa ser presencial. Ele pode ser à distância, pode ser pela internet, pode ser 2, 3, 4, 5 encontros ao ano para imposição de mãos, oração, comer junto. Mas é necessário que você tenha alguém que ore continuamente perante o Senhor pela tua empresa, pelo teu negócio, pela tua família, pelo teu casamento, pela tua saúde. É possível viver sem essa figura de uma autoridade espiritual? É possível. Mas você reativa ciclos de orfandade, de independência, você reativa ciclos de autossuficiência em si mesmo. E a chave para a unção coletiva é estar alinhado com alguém. É estar relacionando em amor com alguém. Quem disse que é fácil esse relacionamento de mentoria, de pastoreio de pastores? Nunca foi fácil. Mas ele ativa um potencial de unção que você nunca vai tocar sozinho. Acha que toca, porque a tua fé é a promessa de Deus da tua vida. Não toca, aborta. Aborta, não aborta porque nós queremos, aborta porque o mundo espiritual te sabota. Você recebeu um nível de luz com o mencionamento, Deus te deu uma palavra, você caminhou sobre essa palavra, encontrou dificuldades, depois você voltou atrás. Deus não é com os que retrocedem. Eu quero que você entenda que a unção de Samuel sozinha não teria produzido o que a unção de Samuel alinhada com esses 3 outros personagens trouxe para a nação de Israel. Depois Samuel se destaca como um líder, como um profeta mais famoso, que vai tocar e influenciar uma nação. Mas Samuel entende que não é sozinho ele, na sua manipulação carismática, no seu demonstração de força, de poder, de espírito, de conhecimento bíblico, que faz toda essa reforma na psique de Israel. Não, Samuel entende que a unção do ministério dele, unida à unção do ministério desses 3 outros personagens, gera uma atmosfera. E essa atmosfera manifesta um resultado. Josué venceu porque não estava orando sozinho. Era toda a nação, eram todos os sacerdotes, eram todos os soldados, eram todos os chefes da guarda, eram todos os príncipes das 12 tribos de Israel, jejuando, orando, intercedendo, junto com Josué, sob a liderança de um jovem líder, com medos, inseguros, com seus efeitos. Mas agora não era uma equipe de anjos dada para Josué vencendo Jericó. Não, era uma equipe de anjos dada para uma multidão de pessoas que criam e tinham um pacto com o mesmo Deus de Josué vencendo Jericó. Essa unção coletiva, esta é a graça, esta é a chave, este é o resultado, este é o poder quântico do fenômeno multiplicador da unção de Deus. Você tem uma unção de cura, uma unção de milagre, uma unção de evangelismo, uma unção de crescimento. Que bom, glória a Deus. Opere e ative ela numa equipe. Transfira, instrua, ative, compartilhe, imparta, comunique. E coletivamente vocês vão alcançar esferas e dimensões do mundo espiritual que sozinho você vai abortar, sozinho você nunca vai corresponder. O nível de guerra, o nível de resistência, o nível de sabotagem contra a igreja nos próximos ciclos geracionais vai ser infinitamente superior a tudo aquilo que nós já vimos em guerra, em batalha espiritual das gerações dos evangelistas e milagres que nos antecederam. Por isso Deus está nos dando ferramentas, entendimento, estratégias de oração totalmente novas, que estão produzindo resultados extraordinários para a glória de Deus. Enquanto existe uma multidão de pastores fracassando, abortando, morrendo, desanimados, pensando em abandonar o sacerdócio, existem outros felizes da vida, avançando, crescendo, multiplicando.
operando milagres, sinais para a glória de Jesus, crescendo financeiramente, crescendo numericamente. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos. Chega de lutar sozinho. Vamos caminhar na unção coletiva, que os resultados serão muito maiores e muito mais extraordinários. Eu te abençoo infinitamente mais. Em nome de Jesus, compartilhe o vídeo, comunique com seus amigos, deposite sua oferta. Até o vídeo de amanhã. Deus te abençoe.